aí, meu aluno preparado para a prática? Observe essa questão. Veja uma questão sobre isso, sobre a circunstância de um advérbio. É questionável ainda a ideia de embalar comida com comida? Observou? Foi destacado o vocábulo com o vocábulo comida, com comida. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a classificação idêntica à do adjunto adverbial sublinhado no período acima. Então, trata-se de uma locução adverbial, mas de qual circunstância? Se você errar a circunstância, você vai errar a localização do gabarito. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a classificação idêntica à do adjunto adverbial sublinhado no período. Saíram mais cedo com os amigos. Encheram a garrafa com funil. Fizeram os ovos com manteiga. Massageou os pés com maciez. Ou letra E, construíram o muro com pedras. Claro que você marcou a letra E com pedras, porque indica exatamente a matéria. O contexto de onde foi retirado o fragmento diz que sacolas de plásticos estavam sendo substituídas por sacolas feitas de milho, o que poderia gerar, paradoxalmente, problemas na indústria alimentícia em prol da sustentabilidade. Por isso, se disse que era questionável ainda a ideia de embalar comida com comida. Ou seja, o milho, comida, servia de matéria para a feitura das sacolas. A única opção que também apresenta um adjunto adverbial de matéria é a letra E. Construíram um muro com pedras, isto é, utilizaram pedras como matéria para a feitura do mundo. As demais, letra A, circunstância de companhia, letra B, circunstância de meio, letra C, circunstância de modo e letra D, de intensidade. Exemplos de proporção, circunstanciais de proporção. A novela está para o Brasil, assim como o cinema está para os Estados Unidos. Reciprocidade. Entre mim e ti, sempre houve amor. Substituição. Tive de assinar o recibo pelo chefe, porque ele não estava presente. João compareceu à solenidade em lugar de Maria. Abandonou suas convicções por privilégios. Não compre gato por lebre. Circunstância de favor. Por obséquio, saia daqui. Agora o advogado vai falar pelo réu. Sempre trabalhamos em favor do povo. Acordo cedo todos os dias em prol do meu ideal. Circunstância de exclusão. Todos os alunos saíram para o intervalo, exceto Mário. Dedica-se exclusivamente à música. Afora essa questão, concordamos em tudo. Só responderemos a uma pergunta. Cuidado, meu aluno. São advérbios de exclusão só, apenas, somente e unicamente quando modificam verbos, adjetivos, outros advérbios ou uma oração. Outras locuções adverbiais de exclusão podem ser iniciadas pelas preposições acidentais ou locuções prepositivas. Observe essa lista. Menos, salvo, fora, exclusive, a exceção de, com exceção de. Cuidado com o vocábulo só, pois pode ser adjetivo
quando equivale a sozinho. Estou muito só nesta casa, estou muito sozinha nesta casa ou muito sozinho nesta casa. Atenção! Agora, observe estas frases e as explicações de Mário sobre implicações de mudança de posição do advérbio de exclusão ou palavra denotativa. Já vou adiantar que há advérbios que, quando mudam de posição dentro da oração, obriga a mudança de campo semântico. Isso quer dizer que há advérbio que, ao mudar de posição, muda também a significação. Veja como é interessante. Somente a professora passou a palavra ao visitante. O que você interpreta? Professora, existiam outras pessoas, possivelmente outros profissionais, mas foi a professora que passou a palavra ao visitante. Belíssima interpretação. Somente a professora passou a palavra. Os outros profissionais, não. Ok. Agora, o que acontece se eu avançar a palavra somente a algumas casas? Vou colocar agora depois do a e depois do substantivo professora. A professora somente passou a palavra ao visitante. Será que a mensagem é a mesma depois do deslocamento do advérbio? Não, não é a mesma. Agora, a professora somente passou a palavra, nada mais. Ela só promoveu essa ação de passar. Se eu avançar mais uma casa, tenha certeza que nós vamos ressignificar esse texto. A professora passou somente a palavra ao convidado. Você percebeu que antes a professora somente passou, não fez nada além, mas agora a força cai sobre o que foi passado ao visitante, a palavra. A professora passou somente a palavra ao visitante, nada mais. Ela não passou o direito de decisão, não passou o direito de assinar, ela só passou o direito à palavra. E o que acontece se eu pular mais algumas palavras? Criando a professora passou a palavra somente ao visitante? Muito fácil. Existiam outras pessoas no contexto, mas aquele que era visitante foi ele quem recebeu a palavra dada pela professora. Então, meu aluno, faz toda a diferença. E muitas bancas vêm formulando questões explorando essa mudança de significado com o deslocamento do advérbio de exclusão ou palavra denotativa. Mais uma vez, ouça. Somente a professora passou a palavra ao visitante. A professora somente passou a palavra ao visitante. A professora passou somente a palavra ao visitante. A professora passou a palavra somente ao visitante. Como resolver isto? Fácil. Você vai valorizar a palavra imediata, aquela que aparece imediatamente depois do vocábulo. Com isto, acaba o segredo. Diz o gramático: essas 4 frases não significam a mesma coisa. As diferenças têm a ver com a porção da frase que somente modifica. A palavra somente modifica um grupo de palavras. E em relação a esse grupo que nós vamos focar a atenção. Primeiro texto significa que a professora e ninguém mais passou a palavra ao visitante. Já no segundo texto, significa que a professora passou a palavra ao visitante, mas não fez nada mais. No terceiro momento, significa que ela passou apenas a palavra e nada mais ao visitante. E no quarto texto, significa que ela passou a palavra
ao visitante e a ninguém mais. Considerando as 4 frases acima, podemos dizer que somente vale para o constituinte que o segue imediatamente. Somente modifica o imediato, posterior. 10 para você? Entendeu? Ok, meu aluno. Circunstância de inclusão. Preste atenção nos exemplos. Tu, que és pai, és amigo também. Até tu, Brutus, por que me traís? Preencha todos os seus dados, inclusive telefone. Ela não gosta de estudar. De mais a mais, não é afeita ao trabalho. Observe outros advérbios e locuções adverbiais de inclusão. Ademais, mesmo, além disso, além do mais. Veja essa questão. Assinale a alternativa incorreta. Foi esta a política. A palavra mesmo, mais, mesmo quando aparecem supervírus, a fatalidade deles tem sido relativamente baixa. É advérbio e equivale a até? Isso está certo? Olha lá, o gabarito é outro. Logo, a afirmação contida em B é verdadeira, isto é, mesmo equivale a até, indicando inclusão. É considerado pela banca como um advérbio e não palavra denotativa, pois modifica a oração toda quando aparecem supervírus. Curiosidade sobre a palavra mesmo. A palavra mesmo e seus 4 valores semânticos e morfológicos. Professora, a palavra mesmo é tão rica assim? Preste atenção. Concessão. Mesmo chovendo, viajamos. Mesmo funcionando como preposição acidental. Afirmação. A natureza está mesmo doente. Agora é um advérbio, modificando o adjetivo doente. Inclusão. Mesmo quem não comprou o convite poderá ir à festa. Advérbio de inclusão. Precisão e realce. Ela me beijou neste lugar mesmo. Agora sim, palavra denotativa. Inclusão. Mesmo ela me traiu. Palavra denotativa. Mesmo de noite, ele sai para pescar. Agora é um circunstancial, um advérbio. Viu? Atenção! Saiba que as palavras denotativas só podem ser classificadas como advérbios se modificarem verbo, adjetivo ou um outro advérbio ou ainda uma oração. Se não existir esse comprometimento, não mais poderão ser classificadas como advérbios. Consequência e conclusão. Perceba essas circunstâncias. O consumo aumentou e, consequentemente, a produção e as vendas subiram. Observe, conheça algumas locuções adverbiais alencadas por Otton Moacir Garcia que atuam como conectivos, indicando conclusão. Dessa forma, dessa maneira, desse modo. Certos advérbios arcaicos que podem funcionar como conectivos têm valor conclusivo, como desarte e destarte, dessarte e destarte. Essas duas palavras combinamos. Elas estão lá no passado. Pouquíssimas vezes nós acionamos esses vocábulos. Por isso são considerados advérbios arcaicos. Legal? Palavras e locuções denotativas. Elas servem para encantar mais nos textos. Apesar de se parecerem
com advérbios, e parecer não é ser, elas parecem. Advérbios é tradição gramatical Deus de José Oiticica tomar as palavras denotativas como diferentes dos advérbios. No entanto, há uma divergência absurda entre os gramáticos sobre onde colocar essas palavras denotativas. De uma coisa não podemos discordar. Tradicionalmente, advérbio modifica verbo, modifica adjetivo, modifica um outro advérbio ou uma oração inteira. Logo, não se pode considerar sensato encarar essas palavras denotativas como advérbios se elas não mantêm essa relação. Entenda, só ele explicou a matéria. Note que o só modifica ele, logo não pode ser advérbio, mas sim uma palavra denotativa. Ele, meu aluno, é um pronome pessoal substantivo. Ele só explicou a matéria. Ah, agora sim. Note que só modificou o verbo explicar. Logo, tem de ser um advérbio. Viu? Conheça as palavras e locuções denotativas. É importante conhecer a face do inimigo. Vá que cai. Designação. Serve para apresentar um ser ou um fato de modo repentino, inesperado ou entusiástico. Eis-me aqui, envia-me, é o exemplo. Mas também pode comunicar exclusão. Exclui-se uma ideia, realçando outra. Apenas, salvo, só, somente, exceto, exclusive, afora, senão, menos, sequer, mesmo, nem mesmo você. Olha o exemplo. Tudo tem limite, exceto o seu amor por você. O meu amor por você. Eu estou retirando essa condição. Observação. Para que classifiquemos um vocábulo ou para que entendamos o seu sentido, você já sabe que tudo depende do contexto, do soberano contexto. Por exemplo, o até. O até do exemplo anterior difere quanto ao sentido deste. Olha só, o chefe da seção notou até minha inquietude. Perceba que o sentido não é definitivamente o mesmo. No exemplo, fora desta observação anterior, o sentido é que mais de uma pessoa notou a inquietude. Mas neste novo contexto, até deslocado, o chefe notou, além de outros sentimentos, a minha inquietude. Ele notou que eu não estava bem. Ficou claro isso? Estabeleça a comparação para você introspectar essa dica. Observe, não confunda até palavra denotativa de inclusão com preposição. Explicação, circunstância de explicação, apresenta um esclarecimento para que não haja dúvidas. Logo, isto é, ou melhor, por exemplo, a saber, ou seja, qual seja. Exemplo, este é um fato comum, a saber, todo professor é humano. Circunstância de realce, serve para realçar, enfatizar determinados seres ou ideias. Cá, lá, é que, ora, sobretudo. Observe o exemplo. Eu é que sou mais eu. Veja lá o que vai fazer. Observe, alguns advérbios podem vir acompanhados da palavra denotativa de realce que, como o próprio nome sugere, tal partícula serve para tão somente enfatizar o termo ou expressão adverbial. Compare os exemplos.
certamente que ela vai passar. Nós podemos comunicar certamente ela vai passar. Com certeza que ela vai passar. Com certeza ela vai passar. Quase que ela não passa. Quase ela não passa. E como toda boa palavra expletiva, o que pode ser retirado da frase sem prejuízo sintático ou semântico. Circunstância de retificação, correção. Expressa normalmente correção para introduzir determinado argumento inclusive. Aliás, ou melhor, ou antes, isto é, digo, perdão. Exemplo, faça silêncio. Ou melhor, fale mais baixo. A palavra, aliás, é bem interessante, pois introduz argumentos. Veja o que diz o dicionário com relação a esse advérbio. Primeiro, ou melhor, quer dizer, digo, os pecados capitais são 8. Aliás, 7, uma semântica. Segunda semântica. A propósito, na verdade, nunca mais ousei repetir essas experiências, aliás, inúteis. 3. De outra forma, ganhou na loteria, aliás, não teria enriquecido sem esse pequeno detalhe. Variação em grau. E agora, meu aluno? Advérbio. Pode ou não sofrer flexão em grau? Pode. E em gênero? Não. E em número? Não. Agora preste atenção. Essa flexão em grau só pode acontecer por um caminho, um recurso, pela derivação. O advérbio é intensificado em grau por outro advérbio ou por um sufixo. Eu posso intensificar usando a repetição do advérbio ou convocando um afixo. Afixo divide-se em prefixal e sufixal. No momento, vamos trabalhar com os sufixais. São dois tipos, o comparativo e o superlativo. O comparativo pode ser de igualdade. Aquela menina escreve tão depressa quanto eu, ou como eu. Superioridade. Aquela menina escreve mais depressa do que eu. Inferioridade. Aquela menina escreve menos depressa do que eu. Observe, os advérbios bem e mal, no grau comparativo de superioridade, ficam melhor e pior. É para decorar, meu aluno. Aquela menina escreve melhor do que eu, pior do que eu. O grau superlativo pode ser apenas absoluto, sintético ou analítico. Sintético, uso do sufixo íssimo ou issimamente. Ele estava muitíssimo bêbado. Ele acordou apressadissimamente. Está valendo. Analítico, uso de advérbio de intensidade modificando um outro advérbio sem sufixo. Eu corri muito bem na prova. Ela corre bem mal. Cuidado, meu aluno. Os advérbios bem e mal, no grau superlativo absoluto sintético, eles viram ótimo e péssimo. Eu corri ótimo, eu corri otimamente. Ele corre péssimo, ele corre pessimamente. Mais uma dica. Existe também o grau superlativo intensivo. Você sabia? Que expressa os limites da possibilidade, cuja estrutura fixa é ou mais, ou menos, ou melhor, ou pior, mais um advérbio seguido da expressão de possibilidade. O texto ficará assim:
chegaremos o mais rapidamente possível. Mais uma dica: antes do particípio ou adjetivo, mais bem e mais mal são formas que podem ser usadas de acordo com Bechara e outros gramáticos. Então, não há erro nessas redações. Esta casa é mais bem mobiliada que a outra. Esta casa é melhor mobiliada que a outra. Estes alunos são mais mal educados que aqueles. Estes alunos são pior educados que aqueles. No entanto, lá vem: a vastíssima maioria dos gramáticos e das bancas repudiam a visão, dizendo que a forma culta é tão somente esta: só se usa mais bem ou mais mal antes de particípios ou adjetivos. Aí você decide. Esta casa é mais bem mobiliada que a outra. Estes alunos são mais mal educados que aqueles. Quarta dica: se não forem seguidos de particípio ou adjetivo, usa-se melhor ou pior. Apenas. Ninguém me conhece melhor que a minha mãe. Ninguém me conhece mais bem que a minha irmã. Errada essa segunda redação. Certa a primeira. Ok? Meu aluno, fechamos mais um momento compartilhando conhecimentos. Conversamos agora sobre a classe gramatical advérbio. Professora, terminamos a conversa? Não. Você não pode esquecer do momento mais esperado. Por mim e por você. Tem de ser, hein? Hora de praticar. Haverá exercícios fundamentais para que você se autoavalie. Mas conversaremos sobre isto em um outro momento. Legal? Até nosso próximo papo. Tchau.